Olá, concurseiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário em que você estiver assistindo esta videoaula, que este vídeo lhe alcance no melhor momento da sua vida. Bem, candidatos ao concurso das áreas educacionais, especialmente do concurso da Prefeitura Municipal de Turilândia, nossa cidade vizinha aqui de Santa Helena, lançou edital agora recentemente, e um das suas disciplinas que serão cobradas, uma das suas matérias cobradas, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não estão especificados os artigos, está lá no edital Lei de Diretrizes e Bases e suas alterações. Ou seja, nós devemos estudar toda a LDB. Tá? A LDB ela é a matéria de cabeceira de todos os concursos da área educacional. Se você, candidato, não souber nada sobre a LDB, dificilmente você entenderá sobre os assuntos, os documentos educacionais, sejam eles qual for. Posso citar alguns, como PNE, Plano Nacional de Educação, PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, ou a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Se você não entender da LDB, dificilmente irá entender sobre os documentos da área da educação. Isto porque a LDB ela cria uma órbita diante dos demais assuntos educacionais, pois ela é a lei de diretrizes e bases da nossa educação brasileira. Então, nós, sem mais delongas, vamos iniciar. Então, nesse curso, nós iremos ver as apostilas, simulados, mapas mentais, mnemônicos, outras técnicas de memorização. Iremos fazer muitas questões. Temos aqui no nosso material atualizações até agosto de 2023. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Bem, esse é o meu mini currículo, meu nome é Janderley Menezes Frois, eu sou bacharel em Teologia, Teologia é a minha formação inicial, tenho outra licenciatura, sou licenciado em Pedagogia e possuo duas especializações. Sou pós-graduado em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio com habilitação em Filosofia e sou pós-graduado em Psicopedagogia. Sou professor, psicopedagogo e policial militar há 8 anos. Sou sócio-diretor da Esparta, assessoria e consultoria pedagógica. Sou consultor pedagógico envolvendo a execução de palestras, oficinas, workshops, cursos e treinamentos. Sou palestrante e pesquisador nas áreas de comportamento e desenvolvimento humano. Para iniciar, vamos começar com uma reflexão. Você quer saber o grande segredo da vida? Uma pergunta que todos querem saber. Uma resposta que todos devem e precisam entender. E o grande segredo da vida é: vaca não dá leite. É isso mesmo, vaca não dá leite. O que tem que acontecer para você ter o leite? O que deve acontecer para você ter este resultado que todos gostam? Você precisa tirar leite. E aí é que está o grande segredo. Eis o grande segredo. Vaca não dá leite. Hã? Isso mesmo, vaca não dá leite. Você tem de tirar. Você precisa acordar às 4 da manhã, ir ao pasto, entrar no curral cheio de fezes, amarrar o rabo e as pernas da vaca, sentar no banquinho e fazer o movimento certo. Esse é o segredo da vida. Vaca, búfala, cabra não dão leite. Ou você tira ou não tem leite. Existe uma geração que acha que vaca dá leite, ela acha que as coisas são automáticas. Eu quero, eu peço, eu ganho. A felicidade resulta do esforço. A ausência de esforço gera frustração. É um texto de Mário Sérgio Cortella. Pois é, pessoal, vaca não dá leite. Você tem que tirar. E para você tirar, você precisa acordar cedo, precisa ir ao pasto, é preciso entrar no curral, às vezes é preciso se sujar de fezes, né? Você precisa amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, o rabo da vaca, sentar
porque há momentos na vida que você precisa sentar, tem que parar e fazer o movimento correto. Então não basta somente acordar cedo, não basta somente ir na luta, não basta somente pesquisar, assistir videoaulas. É preciso que você pare um pouco, sente e faça o movimento correto. Para passar em concurso público, é necessário que você faça muitas questões, treine muito. E assim você irá usufruir dos seus objetivos, daquilo que você almeja. Mas é preciso muito trabalho. Então vamos lá, continuando, fazer aqui uma breve análise aqui do edital do concurso municipal de Turilândia. Aqui tem as datas importantes. Abertura e fim das inscrições iniciou no dia 4 de outubro, vai até o dia 3 de novembro. Outra situação importante que é preciso que vocês entendam: o último dia exclusivo para o pagamento de boletos é dia 6 de novembro. Então não adianta estudar, não adianta se inscrever se no dia 6 de novembro você não efetuar o pagamento. Não efetuou o pagamento, nada feito. Tá? A divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com os endereços e locais de aplicação das provas ocorrerá no dia 19 de dezembro. A aplicação das provas objetivas será no dia 7 de janeiro do ano de 2024. Esse vai ser o dia D, vai ser o grande dia, vai ser o seu dia, o nosso dia, em que nós iremos sentar, fazer a prova, amarrar a vaca, amarrar o rabo da vaca e finalmente tirar o leite. Mas vamos ter que fazer a coisa correta. Vamos ter que dormir bem, nos alimentar bem, para no dia da prova nós estarmos bem. Ok. Dia 8 de janeiro, será a divulgação dos gabaritos provisórios e das provas objetivas e formulário para o recurso contra o referido resultado. Nos dias 9 ao dia 11 vai ser a interposição dos recursos contra os gabaritos e provas. Dia 19 de janeiro será a divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos das provas objetivas. É importante também, se você entrar com recurso, é uma questão que tenha, por exemplo, uma alternativa, duas respostas, ou a resposta tiver dúbia, você pode entrar com recurso. Então, nesse dia vai ser a divulgação dos julgamentos. Dia 22 será a divulgação do gabarito oficial das provas objetivas. Dia 19 de fevereiro, a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e o formulário para o recurso quanto ao resultado preliminar. Dia 28 de fevereiro, a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas pós-recurso. Então, dia 28, o resultado definitivo sairá. Dia 1º de março será o edital de convocação para entrega de títulos para todos os cargos de nível superior e também para professor. Dia 20 de abril vai ser o grande dia, onde acontecerá a publicação do resultado final e definitivo de todos os cargos para finalmente serem aí homologados. Esse aqui é o quadro da estrutura intrínseca da prova escrita objetiva, os cargos de nível superior. A prova ela disporá de 14 questões de língua portuguesa, o peso é 1, né, é 1 ponto. Informática, 6 questões, também o peso será 1 ponto, total de pontos 6. Conhecimentos específicos são 20 questões e o peso é 2, ou seja, os conhecimentos específicos valem mais, ele tem maior peso do que os conhecimentos básicos. Mas isso não quer dizer que você não deve, que você não precisa estudar os conhecimentos básicos. Os conhecimentos básicos, eles necessitam ser estudados, revisados. Porém, os específicos, eles têm maior peso. E você precisa não ter somente noção. Você precisa dominar os conhecimentos específicos. Somando assim, 14 de língua portuguesa, 6 de informática, e 20 de conhecimento específico, valendo 40 pontos, o total de pontos são 60 pontos, e o total de questões são 40 questões. 14 de língua portuguesa, 6 de informática e 20 de conhecimentos específicos. Outra situação, foi retificado lá no edital que professor do 1º ao 5º ano não admitirá mais as pessoas que têm apenas um magistério. Deverão ter os critérios aqui: licenciatura plena em pedagogia, ou curso superior com complementação pedagógica em programa especial de licenciatura, é o PEL, né? O programa de complementação pedagógica.
em área fim, fornecido pela instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC. Então, só superior em pedagogia, licenciatura plena ou curso de formação de complementação pedagógica. Professor da educação infantil permanece o magistério, é aceitável ainda para o cargo de professor da educação infantil, tiver o magistério, ele ainda assim pode concorrer, tá? Nessa questão. Então, pode concorrer tranquilamente se você tiver só o magistério. Uma outra similaridade é que os mesmos assuntos que são cobrados para o professor do primeiro ao quinto ano são cobrados também para o professor da educação infantil. O que vai diferir são algumas coisas, algumas disciplinas dos conhecimentos pedagógicos. Daqui, ó, no caso, para você pode ver que está de verde. O professor do primeiro ao quinto ano vai cair a mais fundamentos sociofilosóficos da educação, paradigmas educacionais, que são as tendências pedagógicas, a função social da escola, o projeto político-pedagógico da escola, o currículo escolar, planejamento e avaliação, novas tecnologias da informação e comunicação, suas contribuições com a prática pedagógica, e aqui a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Há de se considerar que quem não souber nada sobre a LDB não vai também saber nada sobre os demais documentos educacionais. Tá? Como conhecimentos locais, nós temos também em comum para todos, conhecimentos históricos, geográficos, sociais do município de Turilândia, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Turilândia e suas alterações posteriores, que é a Lei Municipal número 116, de 10 de novembro de 2015, nós temos e iremos também trabalhá-la, a Lei Orgânica do Município e as suas alterações posteriores, e o Plano Nacional, o Plano Municipal. Olha só, o Plano Municipal de Educação do município de Turilândia. É a Lei 215, de 22 de junho de 2015. Como regra comum, será cobrado tanto para os professores nível 2, que é do sexto ao nono ano, como professor da educação infantil, professor do primeiro ao quinto, a LDB. A LDB e as suas alterações vai ser cobrada para todo mundo. Tá? Outra coisa que está errado, não está retificado aí no edital, é o salário base, o salário inicial do professor classe 1, magistério, aquele que não tem nenhuma outra formação. O salário base dele é R$ 2.763,70. Essa tabela aí foi fornecida pelo presidente do sindicato de Turilândia, forneceu essa tabela, essa é a tabela organizada. Esse é o salário seco, sem as gratificações. O profissional do magistério ele tem direito a uma gratificação chamada de GAN, que é gratificação por atividade ao magistério. Tá? Professor nível 2, o salário base dele é 3.316, e fora que ainda tem a questão das pós-graduações lato sensu, né, que você pode aí somar até 15%. Isso aí é depois do estágio probatório. Então vamos lá, dando início à Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que é a famosa LDB. A LDB ela vai estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, a direção e as bases da educação brasileira, ela é estabelecida pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases. As bases as quais a nossa educação ela se fundamenta. Ela tem um direcionamento. E quem dá esse direcionamento e a sua fundamentação, a sua sustentação é a LDB. Então a LDB ela é a lei que estabelece as diretrizes e bases da nossa educação brasileira. Nome em prova. Como pode surgir? Quais são os nomes que podem surgir em provas? LDB, LDBEM, Lei 9.394/96, ou a Lei 9394/96, Lei Darcy Ribeiro. Se você colocar aí no Google, Lei Darcy Ribeiro, vai aparecer LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Guarde isso na sua cabeça, guarde isso na sua memória. Pode ser cobrado
LDB 9394, Lei Darcy Ribeiro. Começando, título 1 da educação. Nós vamos primeiro, a LDB ela começa primeiramente tratando sobre educação. O que é educação? Fazendo uma separação de educação geral com educação específica, que é ou trata-se da educação escolar. No seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, tudo isto abrange a educação. A educação ela vai abranger todos os processos formativos. Esses processos formativos eles são desenvolvidos nestes segmentos. Na vida familiar, ou seja, em família, nós teremos processos formativos que são desenvolvidos. Na convivência humana, no simples fato da convivência, no simples fato de relacionar-se um com o outro, de conviver ali, nós temos processos formativos que também se desenvolvem ali. No trabalho, também temos processos formativos. No trabalho também nós temos a educação ali presente, pois ela se desenvolve ali também no trabalho. Nas instituições de ensino e pesquisa, nas universidades, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, até mesmo nas manifestações culturais, a educação abrange esses processos formativos por conta deste desenvolvimento que é amplo, este desenvolvimento que é abrangente. Parágrafo 1º. Esta lei disciplinará a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Olha só, pessoal, o parágrafo único ele vem dizer que a lei vai disciplinar, ela vai reger, ela vai governar especificamente a educação escolar, não a educação de forma generalizada, não vai disciplinar a educação de forma genérica, ou seja, ela não vai abranger a educação no processo formativo da vida familiar, da convivência, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nem nos movimentos sociais, como está aqui no artigo 1º. Ela vai disciplinar a educação escolar. A educação escolar que se desenvolve onde? De forma predominantemente, como está aí na sua apostila, está aí aparecendo no vídeo, de vermelho, predominantemente por meio do ensino. Tá? A educação escolar ela se desenvolve por meio do ensino, não através das interações, tá? Através do ensino, mas também nas interações, mas não é o caso do parágrafo 1º. Tá? Mas a educação escolar se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, este é o objetivo da educação escolar. Está vinculada a esses dois segmentos, trabalho e prática social. Aqui nós temos um esqueminha que fala desta ligação, que a educação está ligada à sociedade e ao mundo do trabalho, ou ao mundo do trabalho e à prática social. Uma questãozinha aqui para massificar o que nós acabamos de ver no artigo 1º. Provas da Fundatec 2016, Prefeitura de Vacaria, Rio Grande do Sul, professor. Conforme o artigo 1º, que foi acabado de ler, parágrafo 1º, a Lei 9.394 de 1996, disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de. Aqui, nesta questão, está pedindo conforme está escrito a letra da lei. E a primeira alternativa, predominantemente através por meio do ensino em instituições próprias. Letra B, da convivência familiar. Letra C, dos movimentos sociais. Letra D, das manifestações culturais. Letra E, das organizações da sociedade civil. Observe uma coisa. Uma
está correto. As outras estão erradas. Qual é o grande lance, ou qual é o grande segredo para resolver essa questão? A resposta correta é a letra A. Ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. A convivência familiar, os movimentos sociais, as manifestações culturais, as organizações da sociedade civil é a educação de forma abrangente. Tá? São os processos formativos. Mas, olha só, o parágrafo primeiro fala da educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. O artigo 2 fala o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 2 deveria ser aí o nosso artigo de cabeceira. Nós, profissionais do magistério, nós deveríamos saber. Por quê? A educação ela é dever da família e dever do Estado. Então, quem tem por obrigação a educação é a família e o Estado. Aqui a responsabilidade não é tão somente da família, unicamente da família. Não, é da família. E também, somando-se a isso, da escola. A inspiração da educação. A educação ela é inspirada, ela tem como esta inspiração estes princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Essa é a inspiração da educação. E a finalidade? Para que é a educação? A educação ela tem uma finalidade máxima, ou ela tem três finalidades. É o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, o desenvolvimento completo do estudante, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Aqui tem um esquema para melhorar a nossa assimilação, para melhorar o nosso entendimento. A finalidade da educação, você pode lembrar aí de forma triangular, de forma tripla, ou a tríplice missão, ou a tríplice finalidade da educação, que é a base aqui do triângulo, o pleno desenvolvimento do educando. 2. O exercício da cidadania. E 3. A qualificação para o trabalho. Então, a educação ela tem esta finalidade, ela tem este fim de desenvolver plenamente o educando, de desenvolver plenamente o estudante, de fazer com que ele de fato seja um cidadão, para ele exercer a sua cidadania como um cidadão de fato de direito e a sua qualificação para o trabalho. Continuando, artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos princípios 1. De igualdade e condições para o acesso e permanência na escola. Este é um princípio. Igualdade de condições. As mesmas condições para acesso são as mesmas condições para permanência. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, o ensino ele vai ser ministrado com base também no princípio de liberdade. Tá? O professor ele tem a liberdade chamada liberdade de cátedra, que é justamente essa liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O ensino também deve respeitar este pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Na escola é um lugar de diferenças, né? É um lugar onde as diferenças se encontram. Essas diferenças elas não são para dividir, tá? Mas sim para somar. Um lugar onde as diferenças se encontram e somam-se umas com as outras. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Tá? Vamos respeitar a liberdade, o ensino, na parte do ensino, e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas. Automaticamente vai existir, né, tanto a instituição pública quanto a instituição privada. Normal.
6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Logicamente, a gratuidade do ensino público, se é público, é gratuito. Mas este ensino público gratuito será realizado ou será feito em estabelecimentos oficiais, ou estabelecimentos próprios. 7. Valorização do profissional da educação escolar. Natural isto aqui. Que tenha a valorização do profissional da educação escolar, ou profissional do magistério. 3. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e Distrito Federal. A Lei 14.644, e olha, esta alteração é nova, de 2023, e ela também aplica-se às universidades públicas, a gestão democrática do ensino público. Novidade, 2023. 9. Garantia de padrão de qualidade. Lógico, o ensino ele deve ter esse padrão de qualidade, deve ter esta melhoria. É um selo que não pode faltar, que deve aí estar sempre em evidência. Garantia do padrão de qualidade. 10º, valorização da experiência extraescolar. Ou seja, nós precisamos valorizar a experiência do aluno extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Nós temos aqui uma extensão do que já foi dito. A vinculação entre a educação, trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Preciso que seja considerado isto. Hoje o Brasil é um país de diversidade. Tá? Diversidade étnica, diversidade racial. Então nós somos plurais nessa parte. Nós precisamos considerar que somos diversos, tá? Nas nossas etnias e nas nossas raças. Isso precisa ser considerado também, consequentemente respeitado. 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Esta alteração é de 2021. O respeito à diversidade, aí nós criamos um mnemônico, tá? Respeito à diversidade, olha só o esquema: linguística, identitária, cultural, humana. E aí nós temos o mnemônico LICH, tá? L-I-C-H. Linguística, identitária, cultural e humana. Esse é o respeito que nós precisamos, que nós devemos, tá, ter à diversidade. Linguística, identitária, cultural e humana. Mais uma questãozinha. Prova. Avança SP 2022, Prefeitura de Louveira. O artigo 3º das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da LDB, relata que o ensino será ministrado com base em princípios. Já vimos que o ensino ele possui vários princípios. Garantia do padrão de qualidade é um princípio. Olha só, voltando aqui rapidão aqui. Ele está pedindo aqui, não é um desses princípios. Vocês viram os princípios. Algumas alternativas serão princípios e as outras, e ele só quer a errada. Não é um desses princípios, tá? Garantia do padrão da qualidade é um princípio? Sim, correto, é um princípio. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é um princípio? Positivo, é também. Letra C. Consideração com a diversidade étnico-racial. É um princípio? Também. Agora, garantia do direito à educação e à aprendizagem em momento oportuno, de modo valorativo? Não. Negativo. Então, a resposta aí é a letra D. Pois a questão, nós precisamos, pessoal, prestar atenção na leitura da questão. O que ela está pedindo? Não é um desses princípios. O disposto em.
Então, a letra A é um princípio, a letra B é um princípio, a letra C é um princípio, porém a letra D não é um princípio. Tinha outra alternativa, mas esta é um princípio, que é o nosso mnemônico LISH, o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Continuando, mais uma questãozinha, questão aqui de professor de matemática. LDB, Lei 9394 de 96, no artigo 3º, aponta os princípios nos quais o ensino será ministrado. Nós acabamos de ver este artigo 3º. Marque a alternativa que não é princípio da educação nacional. Mais uma vez a pergunta de forma capciosa e você precisa tomar cuidado para você marcar a alternativa que não é um princípio. Ou seja, todas as outras serão princípios, apenas uma não será. Então, para isso, você precisa conhecer os princípios. Vamos lá. Garantia do padrão de qualidade, prioritariamente, nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Aí o erro parece que gritou. Vamos deixar ela em stand-by. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. É um princípio, lembraram? Vimos lá. C. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Positivo, é também um princípio. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber é um princípio? Também é um princípio. Tá? Está lá, que eu falei para vocês. Liberdade de cátedra. E letra E, consideração com a diversidade étnico-racial. Então, aqui a resposta vamos fazer por eliminação, né? Então, a garantia do padrão de qualidade, ela não é prioritariamente nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Então, não é um princípio da educação nacional. É justamente o que a questão está pedindo. Outra questão. Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, professor dos anos iniciais. Segundo o artigo 3º da LDB 96, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, dentre eles, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É um princípio. O respeito ao uso do livro didático escolhido pelos alunos e familiares. Este aqui não é um princípio, nós não vimos essa questão. A liberdade do uso ou não do uniforme integral da escola piorou também. Isso aqui já é uma questão mais de regimento interno. Está voltado mais à questão de gestão e regimento interno, não da questão dos princípios do ensino. Letra D. O incentivo e acompanhamento da família nas tarefas de casa, bem que poderia ser um princípio, mas não é também. Então a resposta anterior era a letra A. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. O artigo 4º nos diz a seguinte redação. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Então, a educação básica ela deve prioritariamente ser obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, obrigatória e gratuita começa dos 4 anos de idade. Ela está organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, dos 4 aos 17 anos, que compreende aí a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, ela é obrigatória e também gratuita. Esse quadro aqui é muito importante, é interessante que vocês o saibam de maneira plena. Eu até aconselho que vocês façam a impressão, né, deste slide aqui, desta folha aqui, afixem na porta dos seus guarda-roupas, dos seus espelhos, do seu quarto,
e veja como é que a educação escolar ela se divide. A educação escolar ela tem um nível. Tá? Quais são os níveis da educação escolar? Educação básica e ensino superior. São 2 níveis. Agora, as etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são etapas. Uma curiosidade que vocês devem aprender. Isto aqui é cabeceira do concurseiro da área educacional, do professor. As etapas da educação básica, ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, o obrigatório é apenas a pré-escola, que vai dos 4 aos 5 anos. Nós vimos lá, no artigo anterior que foi lido, que a educação pública e obrigatória começa dos 4 e encerra aos 17. Tá? Então, 4 anos, 4 aos 5 anos, a pré-escola. O ensino fundamental ele vai começar com 6 anos, 6 aos 14 anos. O ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Aqui está de lilás creche, que vai de 0 a 3 anos de idade, porque creche não é obrigatório. Tá? Não temos a obrigação de ofertar a creche. É ofertado, mas não é obrigatório. De 0 a 3 anos de idade não é obrigatório. Aqui um quadro que faz a divisão entre os níveis, as etapas da educação. Esse quadro também é importante. Sugiro que vocês imprimam também e coloquem aí na cabeceira da câmera. A educação escolar é formada por níveis escolares. Os níveis escolares da educação básica e educação superior são níveis. A educação básica é formada por etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil ela é dividida em creche e pré-escola. Onde que é obrigatório? Pré-escola. Creche, de 0 a 3 anos, não é obrigatório. Pré-escola, entre os 4 e 5 anos de idade. Essa é obrigatória. Ensino fundamental e ensino médio. A educação básica é dos 0 aos 17 anos. Contando com quem? Com a creche. Tá? Contando com a creche. Educação obrigatória. As mesmas etapas da educação básica, tirando a creche. A creche não é obrigatória. Mas a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, que são as etapas, elas são obrigatórias. A obrigatória está aqui no quadro, dos 4 aos 17 anos. Etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? E a educação infantil vai entrar a parte da educação básica, vai entrar a creche e a pré-escola. Creche não é obrigatória. Na educação infantil, obrigatória somente a pré-escola. Ok, pessoal? Depois de vermos os níveis, nós vimos as etapas e agora veremos as modalidades. Os níveis: educação básica, educação superior, etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E as modalidades? As modalidades elas são 8. 8 modalidades. A primeira modalidade, educação especial. A segunda modalidade, educação de jovens e adultos, que é o EJA. A terceira modalidade, educação à distância, EAD. A quarta modalidade, educação indígena. A quinta modalidade, educação básica do campo. A sexta modalidade, educação quilombola. A sétima modalidade, educação profissional e tecnológica. E a oitava e última, não menos importante, educação bilíngue de sul. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Educação infantil pré-escola, 4, 5 anos de idade. 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui eu sou suspeito a falar, por conta até da minha formação, sou especialista em psicopedagogia. Esse inciso 3 aqui, atendimento educacional especializado, ele precisa ser realizado na rede regular de ensino.
olha só como está de vermelho, fiz questão de sublinhar, preferencialmente na rede regular de ensino. Já foi muito questionado por vários professores, em formações, em encontros pedagógicos, sobre essa questão preferencialmente. Não está expresso na lei obrigatoriamente. Isso quer dizer o quê? Preferencialmente. Que nós temos outras modalidades, nós temos outras ofertas, temos outras possibilidades, porém nós queremos, ou a lei recomenda, que seja de forma preferencialmente na rede regular de ensino. Tem outras opções, mas a preferência é na rede regular. Então o professor ele precisa se adequar para trabalhar com educandos com deficiência, que tenha transtornos globais de desenvolvimento. Transtornos globais de desenvolvimento diz respeito aos alunos que são portadores do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Os professores eles precisam se adequar, aprender a trabalhar, adaptar atividades, fazer plano educacional individualizado dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Isto é transversal a todos os níveis, tanto da educação básica como da educação superior, as etapas, ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e as modalidades, que foram as 8 modalidades que nós vimos anteriormente. Então, pessoal, preferencialmente quer dizer, não obrigatoriamente, mas preferencialmente quer dizer que a preferência deve ser na rede regular. Por que preferencialmente na rede regular? Porque o Brasil, a legislação brasileira, trabalha com a gaveta da inclusão. A proposta brasileira é de incluir, é de inclusão. Então, os educandos com deficiência eles precisam ser incluídos na rede regular. Tá? Precisam ser incluídos na rede regular. A professora pode perguntar por que não matricula ele lá na PAI? Tá? Porque a PAI não funciona em inclusão. A PAI é segregação. Tá? Porque lá não estudam outros alunos que não têm deficiência, só alunos com deficiência. É como se fosse a ACD, as Paralimpíadas, Teleton, onde somente crianças com deficiência são contempladas com estas modalidades. Continuando, aqui tem um esqueminha, aí, educandos com deficiência, preste atenção para esta nomenclatura, educandos não é pessoa com deficiência, sim educandos com deficiência. TGD, que é o Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades e Superdotação. O acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram em idade própria. Tá? Esta aqui é uma recomendação, público e gratuito a todos, né, aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram fundamental, não concluíram médio em idade própria. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Atenção para esta letra da lei. Tá? Essa oferta do ensino noturno regular é adequada de acordo com as condições do educando. Não é as condições da escola, as condições dele, do educando, condições próprias. E sétimo, oferta de educação regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas, mais uma vez, às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Muito importante, porque os dois incisos estão falando sobre o mesmo tema. Inciso 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Toda vez que você vê na sua prova, na sua questão, cobrar programas suplementares, você usa aí o mnemônico MATA. Toda vez programas suplementares, MATA. Chegou programas suplementares, mate a questão. Mata M de material didático escolar, A de alimentação, T de transporte e A de assistência à saúde. Toda vez que vocês verem
uma questão, uma alternativa, falando sobre programas suplementares, você irá lembrar-se desse mnemônico, MATA, que é material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos responsáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Isso aqui foi a redação dada pela Lei 14.333 do ano de 2022, recente, do ano passado. Tá? Então, os padrões mínimos de qualidade do ensino está definida a variedade e a quantidade mínima por aluno, né? Esses insumos que são indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Que insumo é esse que nós estamos falando? Nós estamos falando de adequados às necessidades específicas de cada estudante. E esses insumos também dizem respeito à provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Variedade e a quantidade mínimas, isso varia como por aluno, insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Terá a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Esse inciso aqui, eu já passei por uma situação no meu dia a dia. Teve um amigo meu que pediu que eu fizesse um recurso, né, pois a sua filha fez um seletivo para estudar numa escola do ensino médio, né, e ele gostaria que a mesma estudasse, né, nessa escola do ensino médio por ser bem próximo da sua residência. Ele também é da área educacional e ele disse assim, olha, tem um inciso na lei, ou tem alguma coisa na lei que fala que a criança ela tem direito de estudar na escola mais próxima de sua residência. Só que, olha só, eu fiz o recurso, né, mas eu disse a ele, ó, eu vou fazer, mas eu acredito que não vai ser deferido, porque a lei fala que é somente educação infantil ou ensino fundamental. Como tratava-se para o ensino médio, e realmente eles, não, mas faz. Aí eu fiz, teimando, né? Mas o que está garantido na lei é que é vaga na escola pública de educação infantil ou fundamental, mas próximo da sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Porque a partir dos 4 anos é o quê? Obrigatório. Você já aprendeu isso, que a educação, a oferta pública e gratuita começa a partir dos 4 anos de idade, dos 4 aos 17 anos de idade. Então, este inciso aqui está falando vagas são reservadas somente para crianças a partir de 4 anos de idade, vaga na escola pública da educação infantil ou ensino fundamental. Ensino médio, não, viu? Se lá na sua questão, lá na sua prova, pedir ou falar que a vaga na escola pública da educação do ensino médio, mais próximo da residência e tal, está errado. Só essa vaga na escola pública é somente para educação infantil ou ensino fundamental. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Olha só, alfabetização plena, capacitação gradual para o quê? Para a leitura, tá, ao longo da educação básica, que são o quê? Requisitos indispensáveis. Esses requisitos indispensáveis, este inciso aqui foi incluído pela lei número 14.407 de 2022. Tem uma finalidade, tá? Que é justamente a efetivação dos direitos objetivos de aprendizagem e para também o desenvolvimento dos indivíduos. A educação digital, inciso 12, com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico,
com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Isso aqui é uma novidade, tá, da LDB, foi inserida agora no ano de 2023 e sobre a educação digital. A educação digital que corresponde justamente a isso, a garantia dessa conectividade de todas as instituições públicas, das escolas públicas, da educação básica, do ensino superior, a internet de alta velocidade. Tá? Então, como é novidade, ainda não está, ainda não chegamos nesse nível, né, de ter uma internet de altíssima qualidade que seja adequada ao uso pedagógico. Né? Mas, porém, ainda é uma proposta, né, que tem esse desenvolvimento de competências voltadas justamente para o letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e também resolução de problemas. Olha só, novidade, aqui um esqueminha para melhorar a nossa aprendizagem, a nossa fixação, educação digital, garantia de conectividade à internet em alta velocidade, isto em instituições públicas de educação básica e também superior. Desenvolvimento de competências. Olha só, quais são as competências que este inciso pretende desenvolver nos estudantes? Letramento digital de jovens e adultos. Que os jovens sejam alfabetizados e letrados digitalmente. Outra competência, criação de conteúdos digitais, para que os jovens possam ter esta autonomia para a criação de conteúdos digitais. Comunicação e colaboração, melhorar a sua comunicação e, logicamente, a sua colaboração. Segurança, que é importante também, e a resolução de problemas. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, olha só, preste atenção nesse artigo, prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Também é novidade. Este parágrafo único foi inserido no ano de 2023 também pela Lei 4.533. Então, para os efeitos desta lei, essas relações entre ensino e aprendizagem elas deverão prever, antes de tudo, técnicas, ferramentas e recursos digitais. Estas técnicas, ferramentas e recursos, eles devem fortalecer os papéis de docência e aprendizagem de ambos, tanto do professor como também a aprendizagem do aluno. E além de fortalecer, né, os papéis de docência e a questão da aprendizagem do professor e do aluno, deve criar também espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Aí nós sabemos que com a possibilidade deste letramento digital, logicamente vai acontecer um desenvolvimento mútuo. Ou seja, a sala de aprendizagem, a sala de aula, ela torna um ambiente de aprendizagem mútua. O professor aprende enquanto ensina e o aluno continua aprendendo. Tá? Então, teremos aí um viés muito positivo com a proposta destes incisos, dessas alterações da LDB que poderá cair no seu concurso. Relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas, recursos digitais. Deverão prover para fortalecer os papéis, docência e aprendizagem, tanto do professor quanto também do aluno. Artigo 4º. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação do aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa.
Foi incluída essa redação aqui pela Lei 13.716 de 2018. Não é tão recente, porém não é tão velho. Faz basicamente aí 5 anos. Ok. Este artigo aqui, ele assegura o atendimento educacional durante o período de internação do aluno da educação básica. Não vai confundir. Não ao aluno da educação superior. Não é o aluno de outra modalidade, é da educação básica. Se ele estiver internado em tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Isso quer dizer que, se ele estiver internado tanto em regime hospitalar ou se ele estiver em domicílio, no domicílio, estiver internado em domicílio ou por tempo prolongado, se ausentar da escola, não puder frequentar a escola, está internado no hospital ou está em casa por tempo prolongado, justamente para tratamento de saúde, ele deve ter o atendimento educacional. Tá? E a lei ela deixa bem clara de que cada um na sua esfera de competência. Se o aluno for de competência da educação básica, de competência do Estado, o Estado é que deverá assegurar este atendimento educacional. Se for do município, a educação básica, o município é o responsável por prestar esse atendimento educacional. Aí preste atenção, durante o período de internação, se ele estiver internado para tratamento de saúde no hospital ou em casa, por tempo prolongado, em casa, fazendo tratamento de saúde, ele tem esse direito ao atendimento educacional. Prova. Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, psicopedagogo. Tanto na Lei 9394 de 96, no seu artigo 4º, quanto na Lei 9394, no seu artigo 54, há menções sobre as responsabilidades do Estado para com as crianças e adolescentes brasileiros, a respeito dos deveres do Estado. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. V para verdadeiro ou F para falso. É dever do Estado assegurar o acesso à educação básica obrigatória e gratuita dos 2 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí, pessoal? Perceberam o erro aí gritando? Dever do Estado assegurar acesso à educação básica obrigatória e gratuita dos 2 aos 17 anos. É os 2 anos? Nós vimos que não, que a educação obrigatória e gratuita ela inicia a partir dos 4 anos de idade, na pré-escola. A creche é de 0 a 3 anos, não é obrigatória. A partir dos 4 anos de idade, tá? Dos 4 anos de idade. Então, esta primeira alternativa aqui ela é falsa. É dever do Estado assegurar a oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Correto. Perfeito. Esta seguridade, este direito, né, a oferta do ensino noturno regular, ela deve ser adequada às condições do educando e não da escola, do educando. É dever do Estado assegurar atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aqui está o famoso MATA, né? Vocês lembraram? O mnemônico, aquela siglazinha que nós utilizamos, a MATA. Então está correto, verdadeiro. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Letra A, V, V, F. Letra B, V, F, V. Letra C, F, V, V. Letra D, V, F, V. Então, a alternativa correta é a letra C, F, V, V. Vamos continuar. Prova da FAEPSU 2019, Prefeitura de Criciúma. Considerando a Lei 9394/96, suas atualizações, a educação infantil, primeira etapa da educação básica de direito da criança, de até 5 anos de idade, até 6 anos de idade, até 4 anos e 11 meses, todas as alternativas estão erradas. Pessoal, vocês lembram que a primeira etapa da educação básica, que é a pré-escola, ela compreende dos 4 aos 5 anos de idade. Então, a alternativa correta aqui é a letra A.
Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é de direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Olha só, a educação básica obrigatória ela é um direito público subjetivo. Então, todos têm o direito. Então, qualquer cidadão, não precisa constituir advogado, qualquer cidadão ou qualquer grupo de cidadão, associação comunitária, organização sindical, ou entidade de classe, outra legalmente constituída, e ainda o próprio Ministério Público pode exigir do poder público, pode acionar o poder público para exigir. O acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, pode acionar o poder público para exigi-lo, o cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída. E até o próprio promotor de justiça pode fazer esse acionamento para exigir, tá, a educação básica obrigatória, por se tratar de um direito subjetivo. Mas qualquer cidadão, grupo de cidadão, associação, organização sindical, sindicato, entidade de classe e ainda o Ministério Público pode ser acionado, pode acionar o poder público para exigir o direito à educação básica obrigatória.